com uma alimentação MIG-MAG com uma introdução de uma corrente. Essa concepção é basicamente, recapitulando, eu estou falando de um processo a plasma convencional. Geralmente a soldagem a plasma convencional, que é o PAW, né? Ele é uma variante do processo MIG, só que com um bocal de contrição dividido em dois fluxos. Convencionalmente é uma solda autógena, né? Uma solda autógena, ou seja, não tem vareda de metal de adição, convencionalmente. Mas você tem a possibilidade de adicionar um metal de adição. Aqui, esse metal de adição foi adicionado, esse metal de adição foi adicionado através de um sistema MIG-MAG, e esse sistema MIG-MAG adiciona, além do metal de adição, uma corrente atribuída a partir da velocidade de alimentação desse arame. Então é como se fosse uma fusão entre um processo a plasma com um metal de adição, e esse metal de adição ele é fornecido por um sistema MIG-MAG. Então ele junta esses dois processos, mas esses processos não são paralelos, eles são codependentes e codependentes um do outro. À medida que, na concepção, a gente chama dessa corrente total aqui, ela é oriunda do processo, dessa corrente do arame, mais a corrente do processo a plasma, que ele chama de corrente de processo a plasma. Então não é simplesmente adicionar o arame com uma determinada corrente. Então é um sistema a plasma de corpo duplo. Ele chama de sistema de soldagem a ar com a plasma de corpo duplo. Não é simplesmente só adicionar um metal de adição, né? E estudar o comportamento de transferência metálica desse processo. Isso por si só, eu já imagino que seria um artigo considerável, porque, pelo menos as pesquisas preliminares que eu fiz, a literatura fala muito pouco desses sistemas de soldagem a plasma com alimentação de metal de adição, e a literatura fala muito pouco sobre isso, e ainda mais o estudo de transferência metálica com esse metal de adição, né? Talvez você vai achar alguma coisa com TIG, alguma coisa na TIG, né? Um estudo de transferência metálica na TIG, mas no processo a plasma com metal de adição, e geralmente, tradicionalmente, é um processo mais autógeno, né? É um processo que se considera de forma autógena. A partir disso, você tem o arame de alimentação, oriundo de um sistema MIG-MAG, e você tem um sistema codependente conectado de sistema a plasma. Então aqui você tem um sistema a plasma convencional, e aqui você tem a alimentação desse arame com corrente, fazendo aquela concepção MIG-MAG. Só que essa corrente ela é dividida, vamos dizer assim, pelos dois sistemas. Essa corrente aqui por si só não é suficiente para mim soldar esse sistema nesse arame, porém, entretanto, esse sistema plasma aqui ele é suficiente para desenvolver uma poça de fusão aqui. Mas a corrente total é uma somatória das duas correntes, dessa corrente mais essa corrente que vem do sistema plasma. Essa é a proposta de estudo que ele chama de soldagem de corpo duplo. Aliado a isso, para ele estudar o comportamento de transferência metálica nesse novo sistema que ele propôs, ele propõe uma metodologia que parte do seguinte: ele faz uma análise de força, inicial, e vai trabalhar com dois parâmetros. O primeiro parâmetro, essa relação entre essa corrente
que efetivamente passa a plasma e essa corrente do arame. A corrente total ela vai ser constante, proposta no trabalho. Mas essa relação entre essa corrente de arame e essa corrente do sistema plasma é um parâmetro que ele vai analisar lá na frente. O outro parâmetro é essa vazão desse gás, desse gás a plasma aqui, que também vai ser o parâmetro. Ele vai fazer uma correlação com esses dois parâmetros com as forças oriundas desse processo. Outra composição que é justo nesse trabalho é que ele faz uma soldagem tipo vertical. Essa concepção não é uma condição pré-determinante nesse sistema. Ele só faz essa composição para desconsiderar a força da gravidade e poder analisar a força de corrente de plasma aqui de forma livre, né? Porque se você fizesse a solda na horizontal, ficaria difícil ele definir quem tem mais influência no sistema, se é a força gravitacional ou a força do plasma. Colocando nesse sentido, ela vai estar perpendicular em relação à força da gravidade, e aí você consegue ter uma real noção isenta de qualquer influência da gravidade, a força do plasma.